tóxica. Algumas pessoas já me ouviram, por exemplo, a Ina, eu acho que já assisti. A Ina, você já assistiu a palestra? Não sei, mas tudo bem. Vamos lá. Pessoal, o tema liderança tóxica é um tema forte, tá? Então vou tentar condensar aqui para vocês, porque com certeza vocês vão sair daqui pensando um pouco nisso, tá? Eu começo contando a história da Priscila para vocês. A Priscila era uma menina linda, jovem, tá? Na casa dos 25 anos, mais ou menos. A Priscila tinha um filhinho, foi mãe solteira, mas o fato dela ter sido mãe solteira não significa absolutamente nada, né? Ela morava com os pais, tinha lá o filhinho de 5 anos. A Priscila trabalhava numa empresa, uma multinacional. Ela morava ali na região de Barueri, São Paulo, próximo de Alphaville ali. E o que acontecia? A Priscila era a melhor vendedora da empresa dela. Então, todo ano, o prêmio de melhor vendedora ia para quem? Para a Priscila. Mas ela não era malquista, assim, pelos colegas dela. Todo mundo adorava a Priscila. Ela era super querida, uma menina bonita, que adorava sair à noite, adorava ir para os barzinhos, balada da vida. A única coisa que fazia com que a Priscila mudasse um pouco o semblante dela era quando falava do chefe dela. Aquilo realmente fazia um mal danado para a Priscila. Naquela segunda-feira, a reunião de venda... reunião de venda é sempre segunda-feira de manhã, né, gente? Pior dia, pior horário, mas sempre... Toda empresa faz reunião de venda segunda-feira de manhã. Então, naquela segunda-feira de manhã, começou a reunião de vendas e o chefe da Priscila ficou doido, porque a Priscila não apareceu. Ele já começou a xingar na frente de todo mundo, claro, né? Começou a falar assim, irresponsável, aposto que foi para balada ontem e não acordou, coisas desse tipo. Só que isso nunca tinha acontecido antes. A Priscila nunca tinha faltado, em anos de empresa, a Priscila nunca tinha faltado a uma reunião de vendas. E os colegas acharam muito estranho aquilo, né? Aí eles fizeram o quê? Começaram a ligar no celular dela, ninguém atendia, ligaram no telefone fixo da casa dela, ninguém atendia, e acharam tudo muito estranho. Aí ligaram pro colégio do filho dela. O filho dela estava na escola, então isso significava que ela tinha ido levar o filho para a aula. Mas tudo bem, a reunião começou, eles ficaram com a pulga atrás da orelha, mas a coisa aconteceu. Chegou na hora do almoço, eles falaram assim, alguns deles falaram, vamos lá na casa dela ver o que aconteceu, né? Chegaram na casa dela, o carro estava na garagem, então acharam, ela está em casa, né? Começaram a bater campainha, ninguém abria a porta. Aí, numa atitude heróica, eles entraram dentro da casa dela. E aí eles encontraram a Priscila. Ela estava dentro do quarto dela, enforcada. Tá? Então, gente, eu sei que essa história é um pouco chocante, mas ela é uma história real, assim como todas as outras histórias que eu coloquei no livro Liderança Tóxica. A história da Priscila, a gente está conhecendo o final agora. Mas as outras histórias, a história da Samantha, a história do Joaquim, a história da Maria Joana, todas as outras histórias de pessoas que eu conheci ao longo de toda essa trajetória da minha pesquisa, a gente pode mudar o final. E nós, enquanto líderes, nós temos o poder para fazer essa diferença na vida das pessoas. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora, tá? Então, vejam só. As emoções, elas fazem parte do nosso ambiente corporativo. Não tem jeito, a partir do momento que a gente tem uma empresa, a empresa é feita de pessoas, as pessoas têm as emoções. Só que nós, enquanto líderes, a gente não tem tempo para ficar fazendo gestão dessas emoções. A gente não tem tempo para ficar na porta do banheiro se perguntando quem é que chorou lá dentro, ou ainda ficar administrando mimimizinho de pessoas falando assim, gente, eu não tenho tempo para isso. Por quê? Porque você trabalha por resultado. Todos nós aqui trabalhamos por resultado. Então, a gente não tem tempo de ficar administrando as emoções. Só que as emoções fazem parte do ambiente corporativo. E uma vez que nós trabalhamos por resultados, a gente tem que começar a pensar qual é o impacto dessas emoções nos resultados dentro do ambiente corporativo. Porque, olha só, a dor emocional, ela faz parte, ela é um subproduto dentro da empresa, tá? Não adianta você falar assim que tem sucesso sem dor, não existe sucesso sem dor. Um dia você está com uma dor aqui nas costas, porque ficou sentado torto, aí ficou na lombar, ficou concentrado, sentado todo torto, ficou com dor na lombar. Outro dia você usou um sapato apertado o dia inteiro, ficou com dor no pé. Outro dia você teve uma apresentação importante para o seu CEO, então você ficou com gastrite. Enfim, todo dia a gente tem uma dor diferente. A grande questão é a seguinte, aquela gastrite daquela apresentação para o teu CEO não pode virar uma úlcera. Tá? Eu não posso receber relatos, como eu recebo dos meus alunos da Fundação Getúlio Vargas, de que uma afta, começou com uma afta na boca e de repente virou 3 tratamentos de canal. Eu recebo relatos de pessoas que chegam para mim e falam assim, eu estou perdendo tufos de cabelo.
eu engordei 10 quilos em 3 meses, ou coisas similares, uma pessoa que teve paralisia facial, aí você olha e fala assim, peraí, mas o que é que está acontecendo? Ah, está acontecendo tudo isso dentro da empresa. Está acontecendo tudo isso dentro da empresa e num curto espaço de tempo. Então, você veja só, o que transforma a dor emocional em toxicidade é a resposta que o teu organismo dá. Então, essa resposta pode ser de uma maneira nociva ou curativa. Se for de uma maneira nociva, isso se torna contagioso. Se for de uma maneira curativa, isso se torna contagiante. Aí alguém chega para mim e fala assim, mas espera aí, Alê, existe dor contagiante? Existe sim. Tá? A dor contagiante é quando você, enquanto líder, consegue passar para a tua equipe uma meta, por exemplo, uma meta legal, mas uma meta assim, 1 ou 2 pontos, não mais que isso, vou repetir, hein? 1 ou 2 pontos acima do que a pessoa tem capacidade para entregar. Então, naquele momento que ela recebe aquela meta, ela fala, ui, difícil, dá até aquele negócio aqui no estômago dela, mas ela fala assim, eu consigo entregar. Ela vai sofrer um pouquinho, então aquele processo vai ser dolorido, mas quando ela entrega, aquilo vai se tornar uma adorável recompensa. Então vai se tornar uma dor contagiante. Agora, quando você passa uma meta para a tua equipe 10 pontos acima do que eles têm capacidade para entregar, já no dia aquela dor vai se transformar numa gastrite. E ao longo do tempo, aquilo vai se transformar numa angústia. E aquela angústia vai ser contagiosa. Por quê? Porque a pessoa já sabe que ela não vai ter competência para entregar aquela meta. E ela vai ficar doente ao longo do processo. E isso daí vai se tornar extremamente contagioso. Tá? Então, de repente, eu me peguei me perguntando ao longo do processo da minha pesquisa. Eu estou falando muito rápido? Eu estou falando muito rápido, gente. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me falem, porque eu falo muito rápido, porque já foi meu aluno, sabe que eu falo meio rápido, tá? Não. Ah, ótimo, então vou continuar. Então, de repente, eu me peguei me perguntando assim, afinal de contas, o que é liderança tóxica? Né? Então, cheguei à conclusão seguinte, liderança tóxica é todo e qualquer tipo de liderança que libere toxinas assim no organismo, no ambiente, mas quando eu falo ambiente, eu não estou falando meio ambiente, árvore, eu estou falando assim, ambiente, tá? No espaço físico e que cause qualquer tipo de dor. Que dor? Dor, seja ela física ou psicológica, porque a dor física, você toma lá um comprimido e tal, de repente passou, mas a dor psicológica não. A dor psicológica, ela te causa doenças, e aí você perde o controle de toda a tua situação. Aí tem gente que chega e pergunta para mim, mas Ale, então liderança tóxica é a mesma coisa que, que assédio? Não, liderança tóxica não é a mesma coisa que assédio. Eu posso falar assim para você, que nem toda toxina vem do assédio, mas todo assédio é tóxico. Daí você vira para mim e fala assim, eu não sei se eu entendi esse negócio direito. Deixa eu explicar para você. Por exemplo, talvez alguém que esteja aí do outro lado da telinha já tenha sido demitido em algum momento da sua vida. Eu não tenho vergonha de dizer, vou dar meu exemplo. Eu fui demitida já 2 vezes na minha vida. E, na real, a primeira vez que eu fui demitida, era meu primeiro emprego com carteira assinada, numa grande empresa. Minha formação original é jornalismo. E era a primeira vez que eu estava fazendo assessoria de imprensa na minha vida. Eu trabalhava no departamento de marketing, era super legal. Meu chefe era todo poderoso dentro da empresa, era diretor de marketing, era super legal. Eu adorava aquilo. E aí um dia, meu chefe chegou assim, sem era nem beira, e deu em cima de mim. Sabe como? O cara chegou e deu em cima de mim. Só que eu não era afim do cara, assim, entende? Porque uma coisa assim, de repente é você conhecer alguém e tal, né, dentro da empresa, tudo bem, coincidência, dentro da empresa, mas assim, não era afim do cara, entende? E aí eu não cedi aos encantos dele. E o que aconteceu? Ele não me mandou embora naquele dia, ele foi fino. Ele me mandou embora 2 dias depois. Né? E aí eu falei, nossa, mas o que eu fiz? O que aconteceu? Aí ele falou assim, não, você não fez nada, foi justamente o que você não fez. Né? E o mundo acabou para mim naquele dia, porque eu era ingênua, eu era super nova. E aí eu falei assim, meu Deus, né? Como é que eu vou falar para as pessoas que eu fui demitida? E o que eu vou dizer que eu fiz? Porque vocês pensem, se hoje já é complicado a gente fazer uma denúncia de assédio, vocês imaginem não vou falar 1000 anos, mas não façam conta, não façam conta, tá? Mas há algum tempo atrás, há mais de 20, tá bom, há mais de 20 anos atrás, era muito complicado. E aquilo foi extremamente tóxico para mim. Durante muito tempo, eu não quis ter chefe homem, eu fiquei preocupada, eu achava que eu ia sofrer, e eu sofri mesmo. Eu criei um trauma e foi difícil superar, mas passou. Aí, há uns
quase 15 anos atrás, eu trabalhava numa empresa muito legal. Eu amava o que eu fazia. Pra você ter ideia, eu não tinha nem vida pessoal. Mas eu não tinha vida pessoal, diga-se de passagem, por culpa minha. Porque eu amava o que eu fazia. Fim de semana eu só fazia aquilo. Dia de semana eu só fazia aquilo. De noite eu só fazia aquilo. Eu adorava trabalhar naquela empresa. E eu me achava o máximo. Eu achava assim que eu estava no pico da minha carreira. Que nunca eu ia abandonar aquilo. Eu, se deixasse, eu estava lá até hoje. E assim, era muito legal. Amava. Aí um dia meu chefe chegou para mim e falou assim: Alessandra, a gente não precisa mais de você. Eu falei, mas o que eu fiz? Ele falou assim, não, você não fez nada. Aliás, você fez um trabalho tão bom que a gente não precisa mais de você. Você já está fazendo palestras, então é o momento de você seguir carreira solo. E o mundo acabou para mim naquele dia. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora da minha vida? Eu só tinha aquilo, você entende? Eu só tinha aquilo. E aquilo foi tão tóxico para mim, tão tóxico, que no mesmo dia, gente, olha para mim, ó, minha pele é boa, assim, né? Relativamente boa. Naquele dia, minha pele se encheu de espinha, minha cara ficou cheia de espinha. E eu tive acne rosácea, não sei se você já ouviu falar disso, acne rosácea, minha cara se encheu de espinha. Eu fiquei tratando com um remédio chamado Roacutan. É um remédio forte, se você nunca ouviu falar, é um remédio forte. Eu fiquei 2 anos tratando com Roacutan, gente, e não adiantou nada. Por quê? Porque é a psique humana. Eu fiquei tratando com Roacutan. E o Roacutan não adiantou nada. Aí eu tratei com homeopatia, eu fiz macumba, tudo que vocês possam imaginar e não adiantou nada. E quando eu encontrava com alguém que já tivesse trabalhado comigo naquela empresa, vou dizer uma coisa para você, minha cara se encheu o dobro de espinha. Então, quer dizer, é um fenômeno completamente psicológico. Demorei para superar esse negócio. Vou falar para você, só fui superar quando conheci meu marido. Por quê? Porque daí o cérebro desvia a sinapse, sabe? E vai pensar em outra coisa. Mas também não sabe, né? Também tem coisa que não precisa saber. E passou, mas demorou. Então, só voltando para aquilo que eu acabei de falar para vocês. Nem toda toxina é proveniente de assédio, mas todo assédio é tóxico. Então, a segunda vez que eu fui demitida, não teve assédio e foi tóxico. A primeira vez teve assédio e foi tóxico. Mas não se engane, tá? Os dois são extremamente contagiosos, tá? Então, veja só, o papel da liderança em todo este processo é extremamente importante, porque é o líder que vai fazer o quê? O reconhecimento dessa dor. Porque a partir do momento que o líder faz o reconhecimento da dor, ele pode fazer a intervenção. Ele, no caso, tem o papel de ser o manipulador dessas toxinas, tá? Aí nós temos 2 casos. Tem o líder que é o gerador das dores, é aquele cara assim que ele tem prazer em gerar dor. É aquele líder tóxico que você reconhece de longe, é o tirano. É aquele que acorda de manhã e fala assim, quem será que eu vou humilhar hoje? É aquele cara que, ou por trauma infantil, ou porque se sente ameaçado, por N motivos, ele humilha as pessoas. Então, esse é o criador de novas dores. E tem aquele outro que não, que ele quer justamente diminuir as toxinas do ambiente, mas ele não está devidamente preparado. São pouquíssimos os líderes que são devidamente preparados. É aquele líder que tenta tirar a dor de alguém, tira a dor e joga no mar. São pouquíssimos os líderes preparados para isso. Geralmente, você vai lá, tenta tirar a dor de uma pessoa e acaba pegando essa dor para você. Quantas vezes você foi para casa, tentou tirar a dor de alguém, pegou para você, chegou em casa com energia ruim que não era tua? As pessoas te esperando na tua casa e você estragou a noite. Tá? Eu aposto que pelo menos uma vez na vida já aconteceu isso com você. Por quê? Porque você foi com a melhor das intenções tirar a dor de alguém e pegou sem querer para você. Tá? E muitas vezes você nem conseguiu tirar a dor da pessoa e ainda pegou para você. Então existem alguns casos aqui que a gente vê. A pessoa não tira a dor do outro e pega para si. Às vezes você consegue tirar a dor do outro e pega para si. Às vezes você consegue tirar a dor do outro, não pega e passa para todo mundo. Às vezes você não consegue tirar a dor do outro, não pega, mas passa. Às vezes você consegue tirar a dor do outro, pega e não passa. Agora tem o campeão, tem o campeão que faz o seguinte: não tira a dor do outro, pega e ainda passa para todo mundo, né? Esse é o campeão. Então, quer dizer, mas não se iludam, tá? Todos esses que eu falei para vocês, inclusive que cria novas dores, todos eles são nocivos, tá, gente? Então, veja só, a habilidade de um líder, tá? De manipular todas essas toxinas, tanto para o bem quanto para o mal, é que vai contaminar uma organização inteira. E isso pode ser extremamente contagiante, como pode ser extremamente contagioso. Então, de repente, em algum momento na minha pesquisa, eu me peguei me perguntando, tá,
se a gente podia imaginar que um líder saudável, se ele podia realmente ser um líder tóxico ao longo do período. Será que um líder saudável ele pode contaminar uma empresa inteira? E eu cheguei à conclusão que sim. Assim como uma mãe que ama demais um filho e que por excesso de amor acaba sufocando o filho e acaba se tornando extremamente nociva, extremamente tóxica. Veja só, eu descobri que eu era tóxica e não sabia. Interessante isso. Porque quando você vê um tirano, você reconhece de longe que ele é tóxico. Agora, um líder do bem que é tóxico, que pode ser eu, que pode ser você ou o colega do teu lado, você acha que não pode. Veja o que aconteceu comigo. Vou contar a história rapidinho para vocês. Um dia minha equipe chegou para mim e falou assim: Ale, a gente precisa falar com você. Para minha sorte, eu sempre fui muito aberta para a equipe. Eu falei: não, vocês podem falar. Aí eles falaram assim: não, para a sala de reunião. Eu pensei, mas por que para a sala de reunião? Porque a gente só ia para a sala de reunião em caso assim de extrema unção, né? Aí eu falei, tá bom, vamos para a sala de reunião. Aí a gente foi para a sala de reunião, eu fiquei em pé, porque reunião tinha que ser rapidinho, já fiquei em pé. Sempre fui muito prática nessa vida, né? Aí fiquei em pé, e eles falaram assim para mim, não, melhor você sentar. Eu falei, mas sentar por quê? Eles falaram assim, porque é delicado. Aí eu já comecei a me chacoalhar inteira, porque sempre fui meio ativa. Comecei a me chacoalhar inteira. Falei, é melhor vocês falarem de uma vez, porque eu tô ficando nervosa. Aí eles falaram assim, sabe o que é, Ali? É que você vem fazendo uma coisa que tá nos prejudicando. Falei, eu? Primeira coisa, negação, tá? Não ache que isso não vai acontecer com você. Primeira coisa, negação. Eu falei assim, eu? Mas o que eu faço, né? Aí eles falaram assim, você interrompe a gente o tempo todo. Veja bem, quando uma pessoa fala uma coisa para você que você acha que não faz, você fala assim, que se dane, eu não faço e pronto, né? Agora, quando 20 pessoas olham para você e falam uma coisa que você acha que não faz, você não pode falar que se dane, eu não faço e pronto. Os 20 olharam para mim, eu falei assim, eu não faço isso. Os 20 olharam para mim assim, faz o tempo todo. Como é que eu ia negar, né? Aí eu falei assim, bom, vocês estão me falando uma coisa que eu não sei que faço e que eu faço. Logo, eu faço e não sei que faço. Se eu faço e não sei que faço, comecei a ficar nervosa. Falei, logo, se eu faço e não sei que faço, eu não tenho como deixar de fazer. Então, nesse caso, eu preciso de ajuda. Falei, vamos fazer o seguinte. Falei, vou ganhar tempo. Vamos fazer o seguinte, 3 dias. Todo mundo pensa numa solução e daqui 3 dias a gente volta e conversa aqui na sala de reunião com uma solução para esse problema. Pode ser? Aí eles falaram, pode. Fui para casa, chorei. Naquele dia eu chorei. Por quê? Porque eu tinha feito 200 cursos de liderança, liderança servidora, liderança isso, liderança aquilo, papapá. E eu chegava assim na mesa deles e falava, você precisa de ajuda? Eu queria... A minha intenção, veja bem, era a melhor do mundo, tá? Diga-se de passagem. Então eu chorei. Aí 3 dias depois, estava eu lá no maior corpo mole, na minha mesa. Aí eles chegam para mim e falam assim, vamos para a sala de reunião? Eu falei, ué, por quê? Eles falaram assim, sim, a gente não combinou. Falei, sim, claro, né? Aí fomos para a sala de reunião e eu não tinha pensado em nada. Aí eu olhei para eles e falei assim, já me posicionei como líder. Falei, e aí, vocês pensaram numa solução? Aí eles falaram, sim, nós trouxemos a solução. Gelei na hora que eles falaram isso. E vocês vejam, que engraçado, né? Peter Drucker já falava, para os problemas mais cabeludos, as soluções mais simples, né? E eles chegaram para mim, olha só, que gozado. Sabe aquelas bolachas de churrascaria que são redondas assim e quando tá vermelho é para não vir a carne, quando tá verde é para vir a carne? Então, eles olharam para mim e falaram assim, ó, nós criamos um protótipozinho, a gente vai colocar em cima do computador, tipo uma webcam, a gente vai colocar em cima do computador, quando tiver no verde, você pode vir, quando tiver no vermelho, você não pode vir, simples assim. Eu olhei para aquilo e falei assim, como é que é? Olha, eu até achei criativo, desde que não fosse comigo, né? Eu falei assim, ok, vamos usar esse negócio. Só que eu vou impor 2 condições para a gente usar isso. A primeira é que esse negócio não fique virado no vermelho mais de 70% do dia, porque senão ninguém vai se falar aqui dentro. Falei, e a segunda condição é, eu também quero uma bolacha dessas para mim, porque vocês também me interrompem. Então, se a gente vai educar, vamos educar todo mundo aqui e acabou-se, né? Fui para casa e chorei de novo. Mas você sabe que a médio e longo prazo foi interessante, porque volta e meia eu me via indo e dali a pouco eu parava e voltava. Foi legal. E eu digo mais,
mais legal de tudo isso foi descobrir que eu era tóxica e não sabia, porque podia demorar uma vida inteira com essa toxina, ou melhor, e piorando o tamanho da toxicidade e nunca descobri. Então foi muito bacana, porque eu era tóxica e não sabia. Então veja só, a liderança tradicional, ela já não respondia para mim a muitas perguntas que eu fazia. E aí eu fui descobrir na neuroliderança respostas para problemas antigos, respostas novas para problemas antigos, estudando partes do cérebro, estudando o funcionamento do cérebro. A neuroliderança, ela veio me explicar como é que a gente podia encontrar melhores soluções dentro do cérebro do ser humano, melhores respostas, melhorar a eficiência dos líderes, explorar os processos que existem por trás da tomada de decisão, analisar os comportamentos, as interações no trabalho, tanto dentro do trabalho como fora dele. Então, assim, falar de neuroliderança, a gente podia ficar aqui um webinar inteiro só falando de neuroliderança, mas se a gente fala de liderança tóxica, não tem como a gente não tocar no assunto da neuroliderança, né? Porque a liderança tóxica, ela está diretamente interligada com processos cerebrais. A gente está falando do sistema límbico. O sistema límbico é onde está todo o processo emocional das pessoas. Então, quando a gente fere o processo emocional, quando um líder machuca as pessoas, seja falando que elas não servem para nada, ou seja, colocando um meme. Quando a gente fala meme, eu não estou falando de meme da internet, tá? Eu estou falando da ciência que estuda o processo dos memes. Quando um líder, quando ele começa a trabalhar o teu cérebro, seja intencional ou não, a gente precisa da neuroliderança para poder tentar buscar um imunomeme para tudo isso, tá? Isso mexe com as partes do cérebro, principalmente as partes do cérebro que estão envolvidas no processo, na reação do medo, que estão ali no sistema límbico. Maquiavel já dizia, né, lá no Príncipe, governe pelo medo, porque quando você governa pelo medo, você praticamente anula aquela partezinha do cérebro que a gente chama de córtex, que é a parte racional do nosso cérebro. E aí o teu sistema límbicozinho, que é a parte emocional, ele começa, vamos dizer assim, entre aspas, a sangrar. E aí o que você faz? Você não pensa mais, você simplesmente obedece. Tá? E aí o ser humano acaba ficando incoerente. Você sabe que aquilo te faz mal, mas você não sabe como se livrar daquilo. Assim como relacionamentos. Às vezes você vê pessoas que têm relacionamentos tóxicos em casa. Ai, um pelo. Você sabe que as pessoas têm um relacionamento tóxico em casa, a pessoa sabe que vive aquele relacionamento, mas ela não consegue sair de dentro daquele cenário. Então, isso é muito interessante. Estudar e entender como é que funciona o cérebro, entender essas partes, foi muito bom para mim. Porque, olha só, as pessoas que estão machucadas, elas ficam obcecadas pela dor e pela origem dessa dor. Então, elas não conseguem se concentrar, elas não são criativas e elas são incapazes de gerar a excelência. Se essa dor for tóxica, então, isso vai se maximizando. Tá? Isso mexe com a neuroplasticidade do nosso cérebro, isso mexe com as nossas interações sociais, com os nossos estados afetivos. Isso mexe com os nossos hormônios, com os nossos neurotransmissores. A gente tem aí como principais a noradrenalina, a serotonina, a gente tem a dopamina, que mexe com a nossa... que todos eles casados acabam mexendo com a nossa cognição, com o nosso humor e com uma série de outras coisas que a gente leva para o trabalho. Porque não adianta você falar assim, ah, não, eu não levo problema de casa para o trabalho, eu não levo problema do trabalho para casa. Isso não existe, a gente é um ser uno. Tá? E o nosso cérebro também é uma coisa só. Muitas vezes a gente acaba estudando a teoria do MacLean, que é uma teoria muito antiga, que já está obsoleta, diga-se de passagem, do cérebro triuno, mas o cérebro não é triuno, ele é uno, ele é uma coisa só. Mas muitas vezes, por uma questão didática, a gente acaba falando do cérebro triuno só para as pessoas entenderem como é que funciona o processo de uma maneira mais simplificada apenas, para entender como é que funciona o processo cerebral. Mas eu não vou entrar nessa seara com vocês hoje, tá? Porque a gente tem pouco tempo, então vamos falar das coisas que são mais importantes. Hoje a gente tem que entender que o papel do líder não é gerar traumas, o papel do líder é trazer significado para a vida das pessoas. Essa é a nossa grande responsabilidade hoje. Por quê? Porque uma dor mal manipulada com pessoa, ela mexe diretamente, ela afeta diretamente o teu sistema imunológico. E quando o teu sistema imunológico está afetado, ela deixa a margem para abrir buracos. E esses buracos vão deixar com que as doenças entrem no teu organismo. Quando você está muito cansado, por exemplo, ou quando você está muito estressado, você aumenta o nível do teu cortisol, que é o hormônio
do estresse. E aí o que acontece? Às vezes você pega uma gripe passando na frente de um ventilador. Aí você fala assim, nossa, mas eu tomei vacina para gripe. Pois é, mas você ficou gripado. Então, quer dizer, o ambiente ele influencia. Muitas vezes até mais do que a tua carga genética. A gente não vai falar de genética hoje, mas a genética, muitas vezes, você não tem uma predisposição genética para determinada coisa e você acaba adquirindo. Por quê? Porque existem fatores que são ambientais, existem fatores, inclusive, epigenéticos, que acabam influenciando aí no teu ambiente de trabalho. E a toxina também pode ser um grande fator epigenético que está influenciando você. Assim como uma dor bem manipulada é capaz de influenciar na cura das pessoas. E por mais que a ciência muitas vezes diga que não, a medicina já está começando a aceitar isso. A gente vê muitas pessoas que conseguem se curar de doenças que são incuráveis, aí alguém vira e fala assim, isso é um milagre. Mas muitas vezes não é tão milagre assim, mas é uma dor que foi bem trabalhada, porque o nosso cérebro ele é capaz de milagres que até a gente duvida. É uma caixinha preta que está aí trazendo uma série de coisas para a gente. Por mais que a gente estude, a gente não consegue ainda saber tudo o que se passa dentro dessa caixinha preta que a gente chama de cérebro. Então, vamos lá. Para acabar com a toxicidade, gente, só existe um jeito, que é você sair do ambiente tóxico. Muitas pessoas falam assim para mim, mas olha, eu não tenho como sair do ambiente tóxico nesse momento. Eu tenho conta para pagar, eu tenho filho que tem escola, eu tenho 200 outros problemas e eu não tenho como sair do ambiente tóxico agora. Eu falo assim, calma, você não tem como sair do ambiente tóxico agora? Ok, mas você tem consciência disso. O discernimento também é uma das coisas bem importantes nessa vida. Quando você tem uma enxaqueca, por exemplo, e tem consciência que você tem enxaqueca, você sabe que você tem um problema. Mas você vai lá, toma uma Neosaldina, acalma, mas você sabe que você continua com o problema. Se você não tratar, você vai ter um problema maior lá na frente. Então, o que eu te digo? Te digo o seguinte, você sabe que você vai ter que buscar tratamento. Então, você sabe que você vai ter que tomar uma decisão na sua vida. Então, não sou eu que vou te dizer o que você tem que fazer. Você sabe, então, que a única solução para você sair de um ambiente tóxico, a única solução para você acabar com a toxicidade no teu organismo é sair de um ambiente tóxico. Aí você me pergunta assim, mas existem meios paliativos? Sim, existem meios paliativos para isso. Você buscar equilibrar teu organismo é extremamente importante. Como é que você equilibra teu organismo? Com métodos que te façam feliz, com coisas que te façam bem. Esses dias eu recebi um e-mail de uma moça que falava assim, cada vez que eu vou ter reunião com meu chefe, eu tenho que meditar antes. Eu falei, ótimo, se meditar, ela falou assim, que senão eu vou matar ele. Eu falei, ok, então se meditar te faz bem, medite. Tem pessoas que fazem yoga, tem pessoas que fazem meditação, tem pessoas que não fazem nada disso, que falam assim, eu gosto de dançar. Tem gente que corre, muita gente está correndo hoje, não precisa fazer maratona, tá? Mas para quê? Para ter a liberação de dopamina. Tem muita gente que busca ficar perto da natureza ou com animais de estimação, artesanato, enfim, busque algo que te dê prazer, que te dê equilíbrio, que te faça bem. Isso é importante para que você consiga equilibrar, tá certo? Ali o teu cortisol. Isso é extremamente importante, mas não se esqueça, você vai equilibrar teu organismo e daqui a pouco ele vai estar tóxico de novo. Então isso também não é saudável, porque você vai estar fazendo assim, um verdadeiro ioiô com o teu organismo. Então isso não é bom. Isso é um método paliativo para você simplesmente equilibrar, mas você sabe que vai chegar um momento na tua vida que você vai ter que tomar uma decisão. Então, um ambiente saudável é composto por pessoas saudáveis. Então, empresas saudáveis são empresas contagiantes. E o recado que eu quero passar é que num futuro não tão distante assim, as empresas que quiserem de fato ser saudáveis, porque uma empresa saudável, equivocadamente a gente acha que uma empresa saudável é uma empresa lucrativa. E, na verdade, não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu conheço muita empresa extremamente lucrativa, onde todo o corpo gerencial dela está tomando remédio de faixa preta. E quando eu falo remédio de faixa preta, eu não estou falando Rivotril. Eu estou falando de coisa muito mais pesada do que isso. Então, a gente vai ter que entender que secar a lágrima das pessoas vai ser tão importante quanto fechar um bom contrato. E aqui eu quero deixar para que você reflita aí no teu dia, ou na tua noite, ou durante a semana, eu quero deixar uma pergunta para que você faça uma reflexão. Afinal de contas, que tipo de líder você é? Que tipo de líder você quer ser? Você é um líder contagioso ou um líder contagiante? Por quê? Porque a história da Priscila, a gente conheceu o final. Mas a história do Rodrigo, da Samantha e de tantos outros que trabalham com você, comigo, e a tua história, só a gente
pode mudar esse final. Pense nisso, tá bom? Muito obrigada por você que me acompanhou até agora. Era isso? Era isso. Não, não era isso, tá? Esse é um ponto do que eu quero passar para você. Mas a partir de agora eu estou à disposição de vocês para responder perguntas. Muito obrigada por estar comigo até agora. Se você está almoçando, né? Continue almoçando, bom almoço. E se você tem perguntas, continue comigo. Um beijo e até a próxima. Aqui já tem uma pergunta do Renato. Vamos ver, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Opa, só um pouquinho. Renato está perguntando, qual o melhor curso voltado à neuroliderança que você possa indicar? Renato, nós temos bons cursos. Eu não sei de qual cidade você é, não sei de qual cidade você está falando, mas se você fala do Rio Grande do Sul também, nós temos aí a própria Decision, tem o curso de extensão em neurobusiness, onde a neuroliderança é uma das disciplinas do curso, tá? E o curso inteiro de neurobusiness é muito legal. A gente tem, eu não sei se você quer se aprofundar mais, existe mestrado também, existe doutorado. Então, se você quiser que eu te passe algumas coisas mais pormenorizadas, você pode mandar um e-mail para mim. O meu e-mail é aleassad, presta atenção aí, você também pode me escrever, não só o Renato. Aleassad, tudo junto, 74, numeral, aleassad74@gmail.com. Vou repetir, aleassad74@gmail.com, tá? Então, vamos continuar aqui as perguntas. Vamos ver aqui, Maurício. Ale, como identifico se o meu ambiente de trabalho é tóxico ou se pode ser algum outro fator com uma questão pessoal? Boa sua pergunta, Maurício. Na verdade, o que a gente precisa... Você é líder, você quer saber como líder ou como liderado? Mas vamos tentar entender a sua pergunta. Na verdade, um ambiente tóxico de trabalho, ele começa a deixar as pessoas doentes. Então, se de repente você está começando a adoecer, e isso começa a acontecer com frequência, às vezes é uma gripezinha, às vezes começa com uma afta, mas se você tem isso só uma vez, não é um indicador, tá? Agora, se você começa a ter isso com frequência, tá? Coisas diferentes, começa a ter isso com frequência, e junto com tudo isso, uma insatisfação, uma frustração no seu ambiente de trabalho, e você se sente extremamente desanimado, não quer dizer que isso é tóxico, mas quer dizer que é uma luz amarela piscando para você. Porque olha só, o que é tóxico para um, não necessariamente é tóxico para o outro. Tá? Por exemplo, eu posso chegar para o Anderson e falar assim, olha, só um exemplo, tá? Anderson, você não serve para fazer isso. Dou um estímulo para ele. E dou o mesmo estímulo para você. E para ele, não fez nem coceira, não fez mal nenhum. E você vai chorar no banheiro. Então, quer dizer, o que é tóxico para um, não necessariamente é tóxico para o outro. Mas se você está sentindo que aquilo não está alinhado com o teu espírito, que aquilo não está alinhado com o teu propósito de vida, que aquilo está começando a te fazer mal, isso significa que isso é tóxico. Então, na verdade, não tem assim se é meu ou se é do ambiente. O ambiente vai fazer mal para você. Então, é teu e do ambiente. Tá? Porque o ambiente vai fazer mal para você. Então, assim, você quer dizer, se a implicância é minha com o ambiente. Pode ser que seja uma implicância tua com o ambiente, mas a partir do momento que o ambiente começa a fazer mal para você, isso começa a virar uma toxina. Tá? Independente se a implicância é tua ou não. Porque às vezes você está implicando com a empresa que você trabalha, mas por quê? Porque tem alguma coisa ali que está fazendo mal para você. Às vezes porque a forma como as pessoas conduzem os processos você não está de acordo. Às vezes porque as pessoas estão te pedindo coisas que você não concorda em fazer e aquilo está fazendo mal para o seu espírito. Então são N fatores que podem sim fazer com que você comece a ficar contrariado com algumas coisas. De repente você fala assim, mas será que isso é de mim ou será que isso é toxina? Né? Começa a pintar essa dúvida. Então comece a observar o seu organismo, o seu corpo. Que respostas o corpo dá pra gente? Porque o corpo sinaliza pra gente, só que muitas vezes a gente não quer ver. Tá certo? Vamos ver. Aqui, Ricardo. Ricardo, querido! Oi, eu mandei uma mensagem para você, você não me respondeu até hoje, hein? Parabéns, Alessandra. Que bom ver você. Um beijo, querido. Você é muito talentoso, viu? Legal. Então, Renato, você que está em Porto Alegre, dá uma olhada aí
na Decision. Inclusive, nós vamos fazer a terceira turma agora de liderança tóxica, um curso um pouco mais aprofundado, com 8 horas de liderança tóxica, tá bom? Vamos fazer agora em outubro. Que dia que é? Acho que é dia 15 de outubro, dia 15 de outubro, tá? Vanessa, vamos para a pergunta. Quais são os sinais de que você está em um ambiente tóxico? E como saber se é o momento de tomar uma decisão? Então, acho que eu respondi metade da sua pergunta, né? Quais são os sinais que o ambiente está dando? Como saber se é o momento de tomar uma decisão? Vanessa, o momento de tomar a decisão, na verdade, só você pode saber. Ninguém pode tomar uma decisão no seu lugar. Esses dias uma aluna me fez a mesma pergunta e eu falei assim, não espere você ficar doente para tomar essa decisão, principalmente se você é jovem ainda. Por quê? Porque uma pessoa doente, ela não consegue outro emprego com tanta facilidade, tá? E uma pessoa saudável, ela tem mais chances de recolocação no mercado de trabalho. Veja, teve uma senhora, uma das minhas entrevistadas, que ela estava muitos anos dentro de uma empresa, ela era secretária executiva. Estava muito tempo dentro de uma empresa, e de repente trocaram a chefe dela. Veio uma mulher super qualificada e tinha mestrado em Harvard, cheia de titica de coisa. E aí o que aconteceu? A mulher começava a humilhar ela. Cada vez que ela chamava na sala, falava assim: ah, você é muito burra, você é isso, você é aquilo. E ela foi aguentando. Ela foi somatizando aquilo, foi aguentando. Chegou um ponto que cada vez que ela entrava na sala da chefe dela, ela se defecava toda. Você imagina a pessoa contar isso para mim, né? Ela se defecava toda. E ela começou a se defecar, mas ela sempre achava que ela ia transpor aquilo, ela sempre achava que ela ia superar, que era só um momento. Ela não queria perder o emprego porque ela já tinha mais de 40 anos e ela estava muito tempo dentro da empresa. Então ela foi postergando. E aí, nessa dela ficar se defecando muito, ela perdeu muito peso. E ao perder muito peso, ela começou a perder o movimento das pernas. Ela ficou tão magra que ela não conseguia mais andar. E quando ela não conseguiu mais andar, ela teve que ser afastada do ambiente de trabalho. Ela foi afastada. Ao ser afastada, olha o ciclo. Ao ser afastada, ela entrou numa depressão profunda. Aí ela tentou suicídio 3 vezes, ainda bem que ela não conseguiu. Tá? Essa pessoa, para ser reinserida no mercado de trabalho, quando eu entrevistei ela ainda não tinha conseguido, já estava 3 anos sem emprego. E aí começa a faltar tudo dentro da sua casa. Por sorte, ela não tinha que ela tinha só que se autossustentar. Ela não tinha filho, não tinha outras pessoas que dependiam dela. Mas pensa, quanto mais você postergar essa decisão, mais doente você vai ficar. Então, o momento de tomar a decisão, só você vai saber. Mas se eu pudesse dar um conselho, eu diria assim, não espere. Porque quanto mais tempo você esperar, principalmente se você é jovem, mais você vai adoecer. E isso vai fazer mal para o seu espírito, tá? Daqui a pouco você está fazendo um acompanhamento psiquiátrico, porque o psiquiatra, gente, ele é o médico. O psiquiatra não é médico de louco, não, tá? Tem muita gente que ainda tem muito preconceito com relação à psiquiatria. Hoje a psiquiatria é uma maravilha, porque é o médico que vai fazer o equilíbrio dos seus neurotransmissores, tá? Então, assim, com a farmacologia. Então, daqui a pouco você está precisando disso. A maioria das pessoas que tomam remédio com tarja preta para ansiedade, para tudo isso, às vezes tem vergonha de ir num psiquiatra, e isso é mais pura bobagem, porque ficam tomando medicamentos que muitas vezes fazem mais mal do que bem, ou que baixa a pressão, que tem outros efeitos colaterais, porque tem vergonha de ir no psiquiatra. O médico é o psiquiatra. E aí você está fazendo um tratamento psiquiátrico, aí você começa a ter 200 outras coisas, e você fala assim, vale a pena? Então, quando você começa a se fazer essa pergunta, é o momento de você se olhar no espelho e falar assim, quanto tempo eu vou demorar para tomar essa decisão? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas não demore. Não demore, porque você vai estar se agredindo. Tá? Então, muitas pessoas que não demoraram para tomar a decisão, quando tomam a decisão, me escrevem falando assim, eu não sei por que eu não fiz isso antes. Tá? Então, acho que a melhor resposta que eu podia dar para você é essa. Tá? Matheus, aleassad74@gmail.com. Isso mesmo, tá? Isso mesmo. Vamos continuar aqui.
Como líder, tá? Então, deixa eu voltar para sua pergunta aqui, Maurício, para ver se eu respondi certo. Deixa eu voltar para sua pergunta. Ali, como identifica se meu ambiente de trabalho é tóxico? Ah, tá. Você quer saber como líder, como que você sabe se você é tóxico ou não? É isso? Tá. Então, assim, se você for uma pessoa fechadona, talvez você não descubra nunca, porque a sua equipe não vai sinalizar para você. Eu tive a sorte de que a minha equipe sinalizou isso para mim. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa super aberta para minha equipe. Tá? Agora, um dos sinais que você pode ter é quando a sua equipe começa a adoecer. Tá? Então, já existem hoje, quando alguns RHs são estratégicos, eles já começam a ver assim, a pessoa entra de atestado. Às vezes você olha e fala assim, pô, mas aquele cara está sempre de atestado, não serve para nada. Né? Esse é um posicionamento de muitos líderes. Fala assim, aquele imbecil está sempre de atestado, não serve para nada, que eu vou demitir. Só que isso é uma luz amarela piscando. Por que aquela pessoa está sempre com atestado? Será mesmo que ela não serve para nada? Ou será que, de repente, não é uma luz amarela piscando para você, dizendo assim, que tem alguma coisa errada entre vocês dois? É uma coisa que muitas vezes a gente não está querendo ver. E alguns RHs estratégicos já começam a perceber assim, quando tem mais de um atestado, 2, 3 atestados vindo do mesmo departamento, isso já é uma luz amarela piscando ali, falando assim, opa, esse departamento pode estar com problema na liderança. Né? Então, é o caso de você começar a observar as pessoas. Se, por exemplo, ninguém se torna incompetente do dia para a noite. De repente, algumas pessoas começaram a... Resultado começou a cair drasticamente. Tá? A pessoa começou a se tornar... No livro eu trago algumas dicas, eu não estou com o livro aqui agora. Não sei, muito de cabeça. Mas assim, desempenho. A pessoa começou a emagrecer, engordar muito, ela começou a ficar muito num curto espaço de tempo, de repente ela começou a ficar muito irritada. Então, tudo isso, se você tem a sensibilidade para perceber que ela não está com problema fora do trabalho, você não vai ser invasivo, obviamente, na vida pessoal, mas é legal conversar com as pessoas. Hoje, o grande líder, ele lidera com perguntas, como já diz Jim Collins, né? Um grande líder lidera com perguntas e não com respostas. Então, assim, é o caso de conversar com as pessoas para saber o que está acontecendo. Se a gente não conversa, a gente nunca vai saber o que está acontecendo, nem com elas e nem com a gente, tá? Então, é mais ou menos, esse é o caminho, é mais ou menos por aí. Mas as pessoas dão indicadores, sim. Só que a gente tem que estar preparado, tem que estar com a sensibilidade aflorada para entender os sinais que essas pessoas estão dando para a gente também. Ok? Vamos em frente. Deixa eu ver aqui. Maurício, há alguma forma de realizar a negação de uma determinada atividade, a qual você já não sente muito confortável em realizar? Deixa eu ver se eu entendi. De chegar e falar que você não quer mais fazer isso, porque você não está confortável, por exemplo, assim, algo que não tem mais a ver com o seu eu, com o seu interior, ou que você está sentindo que aquilo está sendo tóxico para você? É nesse sentido, Maurício? Me dá uma luz, Maurício. Vou passar para a pergunta da Ina enquanto isso, tá? Ina perguntou, Ali, como tu vês a liderança não tóxica no futuro das organizações, tendo em vista o aumento do trabalho remoto? Ah, ok, legal esse negócio do trabalho remoto, né, Ina? Você tá nos Estados Unidos. Matheus, você é Ina? Ah, não. Ai, gente, eu tenho muita gente aqui que não me conhece, mas quem me conhece deve estar rindo também, né? Matheus é o moderador do grupo. E não perguntou, Ali, como tu vês a liderança não tóxica no futuro das organizações, tendo em vista o aumento do trabalho remoto? A Ina está lá nos Estados Unidos e a Ina, provavelmente isso faz parte do seu dia a dia, né, Ina? O trabalho remoto. Então, assim, deixa eu ver se eu entendi. A liderança que não é tóxica no futuro, a liderança tóxica ou não tóxica no futuro do trabalho remoto. O trabalho remoto, veja bem, ele é muito legal, mas você não tem tanto aquele dia a dia para saber se você está sendo tão tóxica para a pessoa ou não. Então, assim, não tem o ambiente, né? Você não consegue perceber a toxina jogada no ambiente. Então, é mais difícil de você descobrir se você está sendo tóxico ou não com o trabalho remoto. Então, a liderança não tóxica no trabalho remoto, eu vejo ela com tranquilidade, Ina. Tá? Por quê? Porque a liderança não tóxica, ela é que traz os melhores resultados. Né? Então,
Continue assim. Se você está vendo que a sua liderança não tóxica, ótimo. Agora, se ela é não tóxica, porque você acha que ela não é tóxica, mas porque você não sabe, tem dúvida, aí é diferente, tá, Ina? Daí tem a ver com a resposta que eu acabei de dar anteriormente, tá? Agora, se a liderança não tóxica no trabalho remoto, isso é o melhor dos cenários que a gente pode querer, né? Uma liderança não tóxica no trabalho remoto. Isso é maravilhoso. Isso é você ter total domínio sobre a sua equipe. Isso é maravilhoso. Eu só posso te dar parabéns. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Rita, boa tarde, Ali. Se como liderada percebi que o ambiente é tóxico, mas meu líder não. Ah, legal. O líder não é tóxico, mas a empresa é tóxica. Que tipos de ações posso ter como liderada para amenizar essa toxicidade? Tá. Então vamos ver. A empresa é tóxica, mas o líder não é tóxico. Mas o líder também percebe que a empresa é tóxica? A gente tem que começar por aí. Se o líder percebe que a empresa é tóxica, vocês podem criar um ambiente dentro do departamento de vocês que seja legal, porque a empresa pode ser tóxica, mas o departamento de vocês ser legal. Eu já trabalhei numa empresa assim, que era tóxica, mas a gente criou, tipo, blindou assim o nosso departamento para ele não é, o nosso departamento era o mais legal da empresa. Aliás, eu acho que era o único departamento legal da empresa. Por quê? Porque a gente blindou o nosso departamento, mas a empresa era tóxica. Só que quando a gente ia em reuniões interdepartamentais, a gente acabava absorvendo toxina, porque, né, isso deprimia de certa forma. Então você não vai fugir. Veja, você não vai fugir da toxina, porque você não pode viver no casulo do seu departamento. Mas o que você pode fazer? Você pode proteger o seu departamento, tá? Você, junto com o seu líder, podem proteger o seu departamento. Isso você pode fazer para quê? Para melhorar o seu dia a dia, tá? Para não ter aquela coisa assim, no dia a dia, para você produzir, para melhorar os seus resultados. Mas não ache, é como se você estivesse protegendo seu filho num casulo. Vai ter uma hora que ele vai ter que sair. Você vai ter que ter contato com os outros departamentos. E, querendo ou não, a empresa é tóxica. Então, você vai se proteger, mas você não vai conseguir fugir muito daquilo. Tá? É muito ruim quando a gente trabalha num departamento legal, mas a empresa é tóxica, né? Então, você não vai fugir da toxina. Muitas vezes a gente tenta fugir para cá, tenta fugir para lá, mas quando a empresa é tóxica, não tem jeito, tá? Daí você fala assim, mas eu podia desintoxicar a empresa, fazer um trabalho de desintoxicação? Olha, eu já vi acontecer de dar certo. Aí vai depender do tamanho da empresa, tá? Da origem da toxina. Tem como fazer um trabalho? Tem. É difícil, mas não é impossível, tá? Vai depender do tamanho da empresa, da origem da toxina, porque vamos dizer que seja uma empresa familiar. Se a empresa for familiar, com poucos funcionários, mas o dono da empresa é o cara tóxico e ele não abre mão dos valores dele e de estar todo dia dentro da empresa, é uma coisa assim que daí não vai ter jeito, tá? Agora, se for uma empresa média, onde já se profissionalizou, não é uma empresa familiar, é uma empresa profissionalizada, onde a gente vê que o nível de toxina é mediano e que é perfeitamente possível, a gente consegue saber onde estão os pontos tóxicos e a gente consegue restaurar, minimizar e fazer a restauração, aí existem processos, sim, que a gente pode conseguir fazer isso. Fazer com que a empresa restaurar a empresa e fazer com que a empresa se torne uma empresa legal. Mas aí precisa entrar dentro da empresa e fazer essa medição. Eu não consigo te falar com poucas informações. Tá? Eu não consigo te dar um veredito assim com tão poucas informações. Mas eu já vi empresas serem restauradas. Mas é bem difícil. Mas não é impossível. Tá? Paulista. Linda, Ali. Obrigada. Quem é paulista? Quem é paulista? Me fala quem é paulista. Deixa eu ver se é a pessoa que eu tô pensando. Não sei se é a pessoa que eu tô pensando. Me fala se é. Aqui, Rita. Boa tarde, Alice. Como liderada percebi... Ah, não, esse aqui... Não, é a mesma? Deixa eu ver. Boa tarde, Alice. Como liderada percebi que o ambiente é tóxico, mas meu líder não. Ah, foi a mesma que eu acabei de responder? Ou não? Deixa eu ver aqui. Gente, me perdi. Deixa eu ver aqui. Não, é a mesma. Peraí. Aí a Rita fez a pergunta 2 vezes. Ok, Rita. Beijo, Rita. Beijo. Deixa eu ver aqui. Paulista, agora uma pergunta. Em um mundo em crise tão competitivo, como posso avaliar
com a minha equipe se não estou sendo tóxico? Quando somente quero ser objetivo e cumprir metas. Ah! A pergunta do dia, né? Pois é, difícil, né? Então, conversar com a equipe é tudo de bom, né? Então, você se abrir com a equipe, conversar com a equipe, aquilo que eu acabei de falar, tá? Ver se a equipe não está adoecendo. Quando as metas são muito radicais, tá? Uma das formas de você conseguir se livrar das toxinas como líder é você conseguir deixar a tua equipe em estado de flow. Mas o flow, ele compreende que você coloque aí 1 ou 2 pontos a mais do que cada um tem competência para entregar. Aí a gente entra em outra seara, né? Que as pessoas são únicas e que a gente não deveria passar a mesma meta para todo mundo. Mas aí a gente mexe na estratégia da empresa também, tá? Mas quando você não tem como mexer na estratégia da empresa e você tem que passar a meta para toda a equipe, aí você deveria fazer uma análise individual para ter resultados individuais e resultados da equipe inteira, para que a equipe inteira trabalhe pelo conjunto, mas cada um trabalhe pela competência pessoal. Cria uma métrica para isso, tá? Pode ser através do Balance Scorecard ou não sei qual é a ferramenta que você utiliza. Mas é importante que você converse com cada um para que as pessoas se sintam, principalmente quando você trabalha com meta, não sei se é equipe comercial, não sei, para que você tenha certeza de que, primeiro, elas não estão adoecendo por causa da meta. Porque quando a meta está muito alta para a capacidade de cada um, ela vai adoecer. E aí, quando você adoece a pessoa por causa de meta, você já está sendo tóxico. Tá? Às vezes não é só pelo que você fala, mas é pelas suas ações, tá? Pela meta que você passa, você já está sendo tóxico. Então, veja, feedback, sessão de feedback. Essa é uma coisa bem disruptiva que eu falo nas minhas aulas, quem já foi meu aluno sabe. A ferramenta de feedback é uma ferramenta que hoje, ela ainda está sendo muito utilizada, mas no futuro ela vai se tornar obsoleta. Por quê? Porque ela aumenta o nível de cortisol. E o que a gente precisa fazer hoje é diminuir o cortisol. Tá? Então ela trabalha com a sobrevivência, mas a gente precisa aumentar a recompensa. Então diminuir a ameaça e aumentar a recompensa. Então quando a gente trabalha aumentando o nível da ocitocina, que é um hormônio da confiança, do prazer, da credibilidade, aumentar o nível de ocitocina na nossa equipe, a gente diminui a toxina, tá? E a gente diminuindo a toxina, você diminui o cortisol. Então, uma das formas é você diminuindo o nível de cortisol da tua equipe. Essa é uma das formas, mas existem muitas formas de você fazer isso. Agora, enquanto você estiver fazendo, não fazendo bem também o processo de feedback, você está aumentando o nível de cortisol. E cada vez que você aumenta o nível de cortisol, você está sendo tóxico também. Principalmente quando você não prepara a equipe, veja só que interessante, né? Eu não quero me estender, mas veja só que interessante. A gente muitas vezes faz curso de feedback para aprender a fazer feedback, mas a gente não dá curso para a equipe aprender a receber o feedback. Então, assim, por melhor que você seja um cara que dá o feedback, a equipe não sabe receber. E isso também é tóxico. Por quê? Porque a equipe, por mais madura que ela seja, se ela não aprendeu a receber e não aprendeu a importância de receber um feedback, vai tudo por água abaixo. Isso já aumenta o nível de cortisol. Então a gente precisa diminuir o cortisol e aumentar a ocitocina. Isso é um dos grandes segredos para você não ser tóxico. Mas conversar com a equipe também faz muito bem a saúde de todos, inclusive a sua, porque às vezes a gente é tóxico para a gente mesmo. E daí dá mais um webinar só com isso, tá? Às vezes a gente é tóxico para a gente mesmo. E quando a gente é tóxico para a gente mesmo, a gente também libera toxina para os outros. Tá? Então não se exija muito. 1 ou 2 pontinhos a mais do que você tem capacidade para entregar. Exija que você mesmo entre em estado de fluxo. Isso é maravilhoso. Tá? Vamos em frente. Vanessa. Sim, obrigada. Beijo. Aqui, Matheus. Daniela Kapersky perguntou: Ali, sou de Curitiba, da minha cidade. Como identificar um falso líder contagiante? Aquele líder que parece um amor, mas na verdade está te manipulando para que você faça sempre o que ele quer, a ponto de você se anular como profissional. Então, geralmente é o 171 contagiante. Né? Ele é bastante sedutor, ele geralmente ele é bem quisto dentro da empresa, né? Ele tem algumas características assim que são que todos eles têm as mesmas características, né? Como é que você vai saber? É bem difícil de descobrir, tá, Dani? Não tem assim um teste que a gente possa fazer para descobrir.
você está se anulando como profissional? Então, você já tem a resposta. Tá? Se você está começando a se anular como profissional, então ele já está sendo tóxico para você. Gente, vamos voltar para a definição de liderança tóxica. Eu acho que é importante nesse momento. Vamos voltar para a definição de liderança tóxica. Liderança tóxica é toda e qualquer liderança, tá, que libere toxinas para o ambiente e cause algum tipo de dor. Então, assim, se você já está se anulando como profissional, Dani, isso já está te causando alguma dor. Então, ele não é mais contagiante. Ele já está se tornando contagioso. Mas ninguém percebe. E muitas empresas, veja bem, muitas empresas onde algumas pessoas até vão denunciar até assédio contagioso, alguns RHs, por incrível que pareça, acabam demitindo o denunciante. Por quê? Porque o líder dá resultado. Ou ainda, porque o líder, porque todo mundo acha que é mentira, porque o líder é sedutor, porque o líder é um amor, porque o líder é contagiante. Ninguém acredita que aquilo possa ser uma verdade, entende? Então, assim, ele tem exatamente o perfil 171 que você acabou de falar. Por quê? Porque da equipe para cima, ele é uma pessoa. E da equipe para baixo, ele não é bipolar. Entendeu? Mas da equipe para baixo, ele é outra pessoa. Então, assim, ele é manipulador. E ele faz isso de propósito. Então, a partir do momento que ele está te fazendo algum mal, isso já é tóxico. Então, ele pode ser contagiante para os outros, mas para você, ele está sendo contagioso. Tá? Então, ele é um falso líder contagiante. A partir do momento que ele está te fazendo mal, ele é um falso líder contagiante, sim. Tá? Vamos lá. Quem aqui? Dá. Só aparece dá. Se o líder não tem empatia pela equipe, ele pode perder um grande talento por não parar para observar e ouvir. Peraí. Se o líder não tem empatia pela equipe, ele pode perder um grande talento por não parar para observar e ouvir? Sim, com certeza absoluta. Esse é um líder come bola, né? Porque ele está se sentindo. É uma forma de arrogância, né? Quando você não tem empatia, na verdade, você não está se desenvolvendo. E se você não está se desenvolvendo, é porque você acha que você não precisa se desenvolver. Né? A empatia é uma qualidade essencial do líder do novo milênio. Então, a gente precisa ter empatia. Você não é obrigado a ter empatia com todo mundo, mas você é obrigado a tentar desenvolver. Porque o que é empatia? Empatia é a capacidade de você sentir como o outro está sentindo. Não é você sorrir para todo mundo, mas é você tentar sentir como o outro está sentindo. Então, você precisa ter isso com a tua equipe, para que a tua equipe te respeite também. Então, a partir do momento que você não está conseguindo ver um talento, ou você colocou a pessoa certa no lugar errado, ou você não está tendo, você não tem sensibilidade. Então, você também é a pessoa certa no lugar errado, ou a pessoa errada no lugar errado também. Então, não está comendo bola, sim. Tá? Pode perder um grande talento, e isso vai custar muito caro, principalmente para a empresa. Tá? Para você também, porque você trabalha por resultado. Né? Mas o pior é que às vezes a pessoa perde um grande talento e não descobre nunca que perdeu aquele grande talento. Eu adoro quando um líder perde um grande talento e essa pessoa vai para outra empresa e se torna um profissional maravilhoso. Aí a pessoa olha e fala assim, puxa, saiu da minha equipe. Pois é. Por que uma pessoa é medíocre numa empresa, o mesmo profissional, e na outra empresa ele é maravilhoso? Por que será? Né? Por que será? Vamos em frente. Ricardo, obrigada, Alessandro. Uma dica: a revista HSM desse mês está com o tema Neurociência para Negócios. E no dossiê tem um artigo, Neuroliderança e os indicadores neurofisiológicos. Ainda não li, mas essa semana não passa. Dessa semana não vai passar também, Ricardo. Muito obrigada pela dica, tá? Muito obrigada. Maurício, sim. Sim o quê? Deixa eu ver aqui. Já volto lá. Ina, vamos ver ainda. Faz parte do meu trabalho. Eu sou liderada remota e líder remota também. Então você tem as duas coisas, né, Ina? Você tem para cima e para baixo. Então você precisa filtrar isso, porque se você for intoxicada do seu líder de cima, você tem que filtrar essa toxina para não passar para os seus liderados. E isso também é bem complicado, não é uma tarefa fácil, porque você tem que ser uma esponja. E muitas vezes você absorver isso e não passar para os seus liderados é uma tarefa extremamente difícil. Você vai ficar doente. Se isso acontecer com você, em pouco tempo você vai adoecer, tá? Maurício, obrigado pela resposta. Muito bacana a ideia do webinar, Ali. Parabéns. Sou fã do seu trabalho. Tive aula no MBA G em Maringá, que fizemos um unboxing do Google. Lembrei. Queria ter mais professores como você. Obrigada. Um beijo, querido. Ina, queria mais saber como reconhecer seu ambiente e tu correspondesse na resposta da Rita.
Obrigada. Paulista, seu amigo. Ai, Paulista! Um beijo, querido! Que gostoso ter você aqui. Tem um EBR que não completa o nome. Vamos lá. Tem líder que confunde estratégias de persuasão com estratégias corruptivas e usa isso como marketing pessoal. Sim, tem. Mas, na verdade, veja bem, o que é persuasão? Persuasão é você ajudar a pessoa a conseguir o que ela precisa, né? E a persuasão é você ajudar a pessoa a conseguir o que ela precisa. E, na verdade, manipulação é você querer que a pessoa atinja o que você quer. Então, existem duas coisas que são diferentes. E tem um líder que ele trabalha pela estratégia não da persuasão, mas ele é corrupto no meio do caminho. Então, assim, esse é aquele que cria a dor. Por quê? Porque ele sabe que é tóxico, mas ele continua fazendo. Por quê? Porque é olho por olho, dente por dente. Ele quer trabalhar pelo que ele pensa só nele. Tá? Ele pensa só nele e ele só pensa em crescer, custe o que custar. E ele é capaz de fazer qualquer coisa por isso. Já conheci pessoas assim. Quando de qualquer coisa, é qualquer coisa. Tá? Se precisar roubar, ele entra no esquema de roubo. Se precisar fazer algo totalmente ilegal, outras coisas, ele faz também. E ele passa por cima de qualquer pessoa para chegar onde ele quer chegar. Então, isso é muito perigoso. Se você tem um líder assim perto de você, por favor, fuja, porque tem os fatores epigenéticos, tá? E muito perigoso. Fuja, não fique perto dele, tá? Ok, pessoal. Acho que é isso, né? São 13 horas. Eu adorei estar com vocês. Ainda temos 18 pessoas com a gente. Isso é muito bom, adorei. E eu acho que, não sei se deu certo esse horário, mas almoçar com vocês foi muito bom. Eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente volta com outro tema aí. Muito obrigada pela participação de vocês, obrigada pela companhia. Eu vou indo. Um beijo no coração e por menos líderes tóxicos nesse mundo, né? Um beijo! Tchau, pessoal. Adorei.